Fala, galerinha, vamos lá. Vamos falar sobre a base de cálculo na substituição tributária. É a temida BC-ST aí, né? Vocês têm muito medo da BC-ST, a grande maioria aí fica apavorado só de falar em BC-ST, né? Mas não tem muito mistério não, tá, gente? Eu costumo dizer que se você pegar o macete ali, não tem muito para onde errar, não. Agora, no dia a dia é um pouco mais complicado, tá? No dia a dia é bem chatinho de trabalhar com ST, né? Tem vários detalhes, várias reduções, É complicado. Agora, para a prova, não acho, tá? Acho que a partir do momento que você aprende, fica tranquilo ali, fica meio mecânico. Bom, vamos lá. A base de cálculo para fim de ST será, em relação às operações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação praticado pelo substituído. Tudo aqui que a gente falar de ST, não só aqui, durante o curso todo, durante a sua prova, tudo que a gente falar de ST, preste atenção nas palavras substituído e substituto, tá? São coisas diferentes e são usadas em momentos diferentes. Se na prova ele falar aqui, por exemplo, que é a base de cálculo usada pelo substituto, tá errado. Tá errado, então tem que prestar atenção. Bom, essa base de cálculo aqui trata de duas situações. A primeira, dos fatos geradores que já aconteceram. Então eu tenho aqui, ó, X vendendo para Y, certo? Ele pratica um fato gerador, mas a legislação fala, olha, não recolha. A gente tem um substituto para você. Né? Quem vai recolher esse teu fato gerador aqui é Y. Beleza. Aí Y, a mercadoria chega para ele, né? O recolhimento pode ser aqui, o momento pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui dentro, né? A gente estuda isso no momento da ocorrência do fato gerador, na Lei Candir também. Y vai calcular esse ICMS devido por ST, que é o ICMS dessa operação anterior. Ele precisa fazer muitos cálculos mirabolantes, tentar adivinhar o valor. Não precisa, por quê? Porque ele já tem a base de cálculo, ele já tem o valor da operação, ele já sabe por quanto aquilo aconteceu, porque isso é passado. É uma ST de coisas passadas. Então é só olhar para trás. Y vai olhar para trás e falar, foi R$ 1.000 essa operação. E vai usar essa base de cálculo. Então, é o valor da operação ou a prestação, se for um serviço, praticado por esse substituído, X. O substituto é Y. O substituto é Y. O substituído é X. Então tem algum mistério? Não tem. Nesse caso. Agora, se fosse o contrário, tá? Se fosse X tendo que recolher o fato gerador que vai ser praticado no futuro por Y, não tem como X usar o valor dessa operação aqui. Por que não? Porque ele não sabe. Ele não sabe por quanto Y vai vender. Aí não dá para falar que a base de cálculo das operações subsequentes é o valor da operação. Não é. Porque a gente não sabe. Se ele está substituindo, ele não vai ter que recolher de forma antecipada? Sim, ele vai recolher antes da ocorrência do fato gerador. Se é antes da ocorrência do fato gerador, não tem como adivinhar lá para frente. Tá? Então, é por isso que a gente precisa ter atenção, né? Substituído, substituto. Bom, voltando aqui naquele caso, né, de operação antecedente, a gente já viu, se é operação antecedente, a gente consegue, né, a gente consegue saber o valor que essa operação, essa prestação aconteceu. Tá bom. Mas quando é a operação concomitante, também. O caso mais clássico de operação concomitante, assim, mais emblemático, é o do transporte. Tá? X vende mercadoria para Y e quem faz o transporte é a transportadora T. Essa transportadora T aqui. É ela que vai fazer o transporte. Tá? Então, quando ela faz esse transporte aqui, né, pode ser que a legislação fale, olha, Y, você é substituta dessa operação aqui, praticada por X, e se for um autônomo, por exemplo, é isso que acontece, você pode ser esse Y, ou até X pode ser substituta desse. Vamos facilitar. Vamos deixar Y como substituta desse e como substituta do transporte. Porque estão acontecendo dois fatos geradores aqui, não tá? A circulação, não estão? A circulação de mercadoria, praticada por X, X pratica o fato gerador, e a transportadora T
pratica outro fato gerador, que é a prestação de serviço de transporte. Nesse caso aqui, vamos imaginar interestadual ou intermunicipal. Tá? Então, Y vai ter que recolher o fato gerador 1, vou botar aqui o fato gerador X, que é praticado por X, e o fato gerador T, que é praticado por T. Beleza? Bom, ele sabe a operação anterior é o fato gerador X. Ele sabe o valor. E a concomitante? A concomitante é essa daqui. Normalmente não se usa nem Y, tá? Usa X. Vamos botar aqui o que é mais comum. Usa X substituindo T. Então, a mercadoria, ela sai de forma concomitante, o fato gerador mercadoria, ela sai com o fato gerador prestação de serviço, né, o transporte, de forma concomitante. E nesse caso, tem dois fatos geradores, tem dois ICMS, também se conhece o valor da operação, nesse caso, o valor da prestação do serviço. Então, por isso que se a gente já conhece, eu não preciso ficar com aquela adivinhação lá para frente. Então, nesses dois casos, antecedente ou concomitante, a gente tem o valor da operação praticado pelo substituído, o valor da operação praticado por X e o valor da prestação praticado por T, pela transportadora T. Quando a gente tem das operações subsequentes, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Por quê? Como eu falei, X vai vender para Y e X tem que recolher o ICMS da futura operação de Y. Então fica um pouco mais difícil, né? Como é que eu vou adivinhar lá na frente? Então, por isso, a gente precisa de algumas regras, a gente precisa algum balizamento para se chegar num valor futuro, para tentar, entre aspas, adivinhar o valor que aquela operação lá na frente vai acontecer. E como é que se faz isso, tá, gente? A gente tem algumas possibilidades. A principal delas, a mais cobrada em prova e a mais usada no dia a dia, é por uma MVA, uma margem de valor agregado. Igual a gente viu lá na Lei Candir. É muito importante. A gente tem uma aula inteira só disso na Lei Candir, com vários exemplos, com várias situações, várias explicações. Aquela aula lá é importantíssima para você conhecer a ST. Tá? Como é que a gente vai fazer? Né? A gente tem a MVA como principal modelo. A gente vai ver aqui. Mas além da MVA, a gente pode ter outras situações. E a nossa legislação coloca uma ordem, cuidado. Apesar de eu falar que a MVA é a principal, é a mais comum. Mas principal no sentido de ser a primeira na ordem, não é. Tá? Olha aqui, ó. Em relação às operações subsequentes e na seguinte ordem. Então é bom decorar essa ordem para a prova, hein? É interessantíssimo a gente ter essa ordem para a prova. Primeiro, preço final ao consumidor único ou máximo estabelecido por órgão público competente. Então o órgão público ele fixou um valor máximo ou um valor único. Olha, o valor de venda para, sei lá, deixa eu ver aqui alguma coisa, o celular Y é de 10 mil reais. Então a gente já tem pelo menos uma ideia de que isso vai ser vendido lá na frente por 10 mil reais. Então por isso que se usa esse valor. Então é um valor fixado. O órgão competente, o órgão público competente, ele vai definir o valor. Então, quando ele define o valor, a gente vai ter que usar esse valor, claro, né? Porque a gente já sabe o valor futuro. A gente pode usar também, se não tiver, repito, só se não tiver, porque tem uma ordem. Se não tiver esse caso da situação A, né, a gente pode usar um outro caso, que a gente deve usar um outro caso, na verdade, que é o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante. Quem nunca viu lá, faz tempo que eu não vejo isso, falar a verdade, tá? Mas tem nos mercados, quando você vai no mercado, o iogurte, eu lembro muito do iogurte, tinha lá preço sugerido, 9 não sei quanto. Até na Coca-Cola eu acho que tinha também, preço sugerido, tanto. Então esse preço sugerido é o preço sugerido pelo fabricante. É obrigado a vender por aquilo ali? Não. Mas meio que, não queria usar essa palavra, mas meio que intimida, né? Meio que força ali a vender. Se o cara está vendendo acima daquilo ali, vender acima daquilo ali, não é proibido, mas é um pouco mais difícil. Né? O cara olha lá na loja, preço sugerido, R$ 9,99. Aí, quanto está o preço lá na prateleira? 12. O cara já olha assim, pô, tô pagando a mais do que o próprio fabricante está sugerindo, deve estar caro. Aí nem compra. Né? Não estou falando que é todas as situações, mas a ideia é essa. Né? Você olha ali um negócio e fala, caraca, tá mais caro do que o sugerido? Não vou comprar não. Claro que muita gente compra. Mas para se usar como base de cálculo é um bom parâmetro. É um bom parâmetro de que, de fato, vai ser vendido por um valor
próximo, pelo menos, daquilo ali. Então a gente utiliza isso como base de cálculo daquelas operações subsequentes. Veja, gente, isso aqui não está falando de operação antecedente ou concomitante. Operação antecedente ou concomitante, a gente já sabe o valor. Então não tem que inventar nada. Não usa MVA, não usa preço sugerido, não usa nada. É o preço da operação praticada pelo substituído, que a gente já conhece. E aqui sim a MVA, que é a soma de algumas parcelas, tá? Que é o que o pessoal tem mais dificuldade. Valor da operação, seguro, frete, tributos, outros encargos e margem de valor agregado, inclusive lucro. Tá? Gente, olha só. Essa já vou voltar ali, tá? Deixa eu só complementar. A margem de valor agregado, esse índice de valor agregado, ele é feito através de um estudo. Então, o fisco, ele vai lá e pesquisa e vê que uma média ponderada, ele faz uma média ponderada, que no mercado está se comprando, sei lá, um fone de ouvido que eu estou vendo aqui, um fone da iPhone, né? iPhone, AirPod. Ele tá se vendendo, comprando AirPod por. AirPod ou AirPod? AirPod não é mais de um. Eu acho que é. Sei lá. R$ 1.000 está se vendendo por 1.200. É claro que muita gente vai comprar por 1.000 e vender por 1.300. Vai ter gente que vai comprar por 1.000 e vai vender por 1.100. Vai ter gente que vai comprar por 900 e vai vender por 1.200. Isso é claro, é óbvio. Só que ele faz uma média do percentual que se agrega àquelas entradas. Então o fisco pega tudo isso aqui, faz uma média ponderada aqui na entrada, de valor de entrada e valor de saída, e chega a um valor de 20%. Então, pelo estudo do fisco, na média, estão comprando por X e vendendo por 1,2X. Ou seja, estão agregando 20%. E ele define essa MVA para várias mercadorias, não para todas, obviamente, mas para várias mercadorias que ele quer enquadrar como MVA. Tá? Então, essa é a MVA. Nada mais é do que o preço de compra, o custo da compra, mais um índice, uma margem que o fisco estuda e joga em cima daquele valor. Em substituição ao disposto na linha C, né, poderá ser o preço a consumidor final, usualmente praticado pelo varejista relativamente à mercadoria ou mercado. Então aqui, ó, a linha C é a margem de valor agregado. Mas pode-se ter também, ao invés do fisco falar assim, olha, né, o valor agregado é tanto, 20%. Então o que a gente vai calcular? O que o contribuinte vai calcular? Todo o custo dele, com frete, quanto custou para aquela mercadoria estar ali. Então aqueles R$ 1.000 ali que a gente deu de exemplo, é todo o custo. Né? Porque se você vai agregar uma margem de valor em cima do teu custo. Não é só do valor da compra. Eu comprei por 1.000. E os teus outros custos? Você não comprou por 1.000, você teve frete. Então o teu custo já foi 1.100. Você teve seguro, o teu custo já foi 1.200. É sobre esses 1.200 que ele vai calcular, obviamente, o lucro e as outras margens dele. Tá? Mas, ao invés de fazer isso, mandar jogar 20% sobre determinado valor, o fisco pode definir um valor. Simplesmente ele vai falar. Isso faz muito isso, os estados fazem muito isso com bebida, né? Com perfume, cosméticos, enfim, cada estado vai ter os seus produtos sujeitos a ST. Né? A gente tem um convênio, mas cada estado vai lá definir dentro da sua competência. Então, ele pode simplesmente falar assim, não precisa jogar 20%, 30% sobre determinado custo. Eu vou definir que o valor de venda para efeitos de base de cálculo, que é a pauta fiscal que a gente chama, é de R$5. Por exemplo, a lata de cerveja Brahma tem a pauta de 350 ml, tem a pauta de R$5. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Pernambuco, no PDF tem um exemplo de Goiás, mas vou dar um exemplo aqui de Pernambuco. Eu fiscalizei recentemente bebidas, né? Uma empresa de bebidas, não é a Brahma, tá? Só para deixar claro. Eu não falo quem eu fiscalizo, obviamente. A Brahma foi o que me veio à cabeça porque é o que eu mais bebo. Então, sou raiz mesmo. O pessoal fala, pô, tá bebendo Brahma, tu é auditor, não sei o que, tem que beber Heineken. Eu falei, eu gosto de Brahma, vou fazer o quê? Cara, eu tenho alma da pobreza em mim ainda. Não que eu seja rico, pelo amor de Deus, tô muito longe disso, muito longe. E nem quero também, assim. Enfim, isso é pensamento de vida, são outras coisas. Mas não quero no sentido de. Né, pô, claro, quer ganhar na Mega Sena? Quero. Eu digo
um outro tipo de riqueza, né? Que você fica pobre de espírito. É isso que eu tô falando. Mas, enfim, o pessoal brinca muito. Pô, cara, tá bebendo Brahma, não sei o quê. Eu falei, eu adoro fazer o quê? Aí eu vou nos churrascos aqui, gente com Heineken, gente com não sei o quê. Eu falei, cara, isso aí é muito, muito pra mim. Aí com o tênis lá, o sapato, eu tô de chinelo. Eu sou raiz, né? Sempre fui raiz. Mas faz parte. Então, gente, vamos lá. Aí, nessa fiscalização que eu fiz, eu tive que olhar. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma pauta para bebidas, então tem lá todas as marcas que você imaginar, né, várias e várias marcas, e dividido por lata, por garrafa retornável, garrafa de 1 litro, garrafa de não sei o quê. E vem uma tabelinha mesmo, né, com um valor. Então, eu já não faço a agregação, né, daquilo ali. Tem lá Itaipava, tem Brahma, tem, o que mais? Caracu, acho que é aquela, né, Caracu. Tem Boêmia, tem tudo lá, tudo. E aí você vai pegando os valores. Eu fui, quando tá lá, tá só o valor, não tá percentual. Então não vou pegar quanto que a empresa comprou e jogar um percentual para achar a BCST. Ele já me dá a BCST. Ele já me dá o valor de pauta. Então eu vou pegar simplesmente se a lata da Brahma é R$5, eu vou pegar lá R$5 e multiplicar pela quantidade que ele vendeu. Sei lá, vendeu 1.000. R$5 vezes 1.000, 5.000. Eu aplico a alíquota ali e já sei, né, o valor devido por ST, abato o valor da entrada ali e tal, e calculo o CMST já com um valor. É isso que eu quero que vocês, que fique claro. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro caso de MVA, o primeiro caso de operação subsequente, é aquele valor fixado por órgão competente, máximo 1. Depois, a gente pega o valor sugerido pelo fabricante, tá? ou pelo importador, se for o caso, se fabricar fora do país. E o terceiro é MVA. Mas esse terceiro a gente pode substituir, ao invés de calcular MVA, por MVA, a gente pode substituir por uma pauta fiscal que já é o valor, já te dá o cálculo, vamos dizer assim. Já te dá o valor, o resultado do cálculo, você não precisa calcular nada. Então, na Lei Candina, a gente tinha isso aqui. MVA era uma regra geral, tá? Preço fixado, uso obrigatório pelo Estado, caso exista, preço sugerido, uso facultativo, e o nosso Estado optou por isso. E a pauta fiscal, uso facultativo, o nosso Estado também colocou pauta fiscal. Então tá aqui, no CTE. Primeira opção, preço fixado. Depois, preço sugerido. Ele bota essa ordem. E é essa ordem que importa pra gente, não é mais a Lei Candina. Tá? E depois, a MVA ou a pauta fiscal, como eu disse para vocês. Tá? Eu tô com a aula aqui aberta. Deixa eu ver se eu tô. Tá aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que eu quero. Aqui, ó. A pauta aí, uma pauta aí. Tá? Café cru em coco, a granel, saco de 60 quilos, aqui, ó. Em operação interna, em operação interestadual, o início da vigência. Eu nem sei se está valendo isso aqui ainda, vou ter que olhar essa portaria. Mas a ideia aqui não é decorar, né, obviamente. A ideia é vocês saberem o que é uma pauta fiscal, tá? Só teria aí como exemplo. É isso. E aí tem para um monte de mercadoria aqui. Como é que se calcula esse IVA, que a grande maioria dos estados chamam de MVA, né? Estudo, gente. É estudo, levantamento estatístico, coleta de preço, né? Enfim, vai buscar ali, né? E depois vai fazer uma ponderação. Dois desses, eu consultei 2 a R$5, tá? 2 vezes 5, 10. Mas eu também consegui preço de mais 3 aqui a R$6. 3 vezes 6, 18. Com mais os 10, 28, divide pela quantidade. 3 mais 2, 5. E aí faz essa média ponderada, tá? Então eu acho interessante a gente saber isso aqui sim para a prova, tá? O que é utilizado, como é que é feito, assim, não saber como é que é feito no detalhe, lá no dia a dia, não, mas simplesmente saber, por exemplo, ó, que é feito um levantamento estatístico por amostragem. Então não se pega todas as saídas dessa caneta aqui, todas as entradas, para se saber o valor médio ali da saída, por exemplo, a margem de valor agregado ali, o índice de valor agregado. Não tem como. É difícil, né? Tem, mas é muito difícil pegar tudo. Então, faz-se por amostragem, esse é o primeiro ponto. Segundo, pega-se informações também fornecidas por entidades representativas de setor. O setor ali do mercado, o setor da indústria tal, o setor do não sei o que lá. Eles podem fornecer para o fisco informações. Coleta de preço à vista, e aí isso aqui é importantíssimo, está em vermelho, não é à toa.
sem desconto, tá? Então, coleta de preço à vista sem desconto, tá? Em determinado período, incluindo eventuais parcelas relativas a valores cobrados a título de financiamento direto. Por que sem desconto, gente? Porque o desconto é algo que é algo artificial, né? Não é o normal vender com desconto. Então, se alguém está vendendo, eu posso pegar aquele valor para usar como amostragem? Pode. O cara está vendendo por 1.000, mas está dando desconto de 100. Então, o valor que eu vou usar na amostragem é 1.000. Eu não vou considerar o desconto, tá? E, por fim, pondera tudo, né? Claro, se eu pego 100 itens aqui de exemplo que custam R$2 e pego 2 itens que custam, sei lá, pego 100 itens que custam R$2, eu pego 3 itens que custam R$8. Não posso pegar e jogar a média, né? A média aritmética ali simples, né? De um pelo outro. Eu tenho que pegar a ponderação. Claro que tem muito mais valores a R$2 do que o outro valor. Então é só saber que tem uma média ponderada. Considera a quantidade de coisas que você pegou com aquele valor, tá? E com isso a gente fecha aqui essa parte. Mas eu queria falar algumas outras coisas de ST, apesar de não estar aqui, tá? E apesar de não estar aqui na legislação, e apesar de a gente ter discutido isso bastante lá na aula sobre Lei Candir, tá? Principal ponto, isso aqui, seguro e frete, principal coisa. A galera confunde muito. Como é que é a fórmula? Repito, gente, a gente já viu. Isso não é uma novidade. Como é que é a fórmula usando o MVA? ABCST é igual a 1 mais MVA, ou IVA, vezes a base de cálculo própria mais encargos do adquirente, né? Então, é isso aqui. A gente precisa lembrar e entender, né, o que significa isso, gente. O que é a MVA, o IVA? Nada mais é, como eu já falei, de você pegar os custos e aplicar uma margem sobre os custos, todos os custos. Qual é o principal custo? Vamos adotar uma compra e venda, tá? Até porque se for caso de matéria-prima, não vai ter ST. Mas vamos aqui, ó, uma compra e venda, facilitar. Esse cara compra e esse cara mesmo vende, tá bom? O principal custo de quem compra é o valor da mercadoria, óbvio, né? Então, se eu estou comprando aqui, esse aqui é X, esse aqui é Y. Se eu estou comprando de Y por R$1.000, a base de cálculo própria de X, que são os R$1.000, vai influenciar a minha venda, eu Y. Então, se eu compro por 1.000 e minha margem, eu tenho uma margem de lucro de 20%, eu vou vender por quanto? 1.200. Claro. Se eu tenho uma margem, continuo com a margem de 20, mas eu compro por R$500 essa mesma mercadoria, por quanto eu tendo a vender? 20% de 500 dá 100. Então eu tendo a vender por 600. Ah, mas eu posso comprar por 500 e vender por 1.200. Pode, conseguindo uma promoção. Só que essa MVA, quando foi feita, ela já foi calculada com isso, com essa variação de preço. Que você compra por 500, que você compra por 1.000. Então isso já está calculado. Tá? Então, isso já está dentro do pacote, vamos dizer assim. O importante para você entender é que a MVA é sobre o custo. Tá? Então, se eu compro por R$1.000, eu vou adicionar 20% sobre 1.000, eu vou dar saída por 1.200. No nosso desenho hipotético, né? Aqui é um desenho conceitual. É claro que ele pode vender por quanto ele quiser, repito. Mas eu preciso chegar num valor, X está tentando chegar num valor da futura venda de Y. Então ele tem que pensar, peraí, primeiro custo dele quanto foi? 1.000. Beleza. Tá? É a base de cálculo própria. A minha base de cálculo é o primeiro custo para BC aqui de Y. Tá? Ora, tem mais outros encargos? Vamos pensar. Y contratou um frete, contratou um seguro de um terceiro? Sim. Então isso entra como encargo também. Por que isso não vai encarecer o valor? X vendeu para Y por 1.000, mas Y também optou por trazer isso com seguro e trazer isso com frete de uma transportadora que ela escolheu. Então o custo dela não é 1.000, é 1.000 mais o seguro, mais o frete. Por isso que a gente tem que adicionar aqui como encargos, o que está fazendo parte do custo. Aí depois que eu tenho isso aqui, aí sim eu multiplico por 1 mais MVA. Por que 1 mais MVA?
Coisa matemática, tá? Você poderia pegar esse custo mais o custo vezes 20%. Então, o custo é 1.000. Custo total, 1.200, né, no caso. Então, ele teve um custo de 1.200. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse custo mais 20% de 1.200. E vai jogar 20% em cima. Tá? Opa. Então, matematicamente falando, se a gente botar o 1.200, aliás, em evidência, a gente vai ter o quê? 1 mais 20%. Então é só para questões matemáticas eu deixo assim, uma MVA. Mas se você quiser fazer, você pode fazer o valor do custo mais o percentual. Tá? Eu prefiro assim, acho mais fácil. Então, beleza. O que a galera confunde muito aqui, muito, é que esses encargos, a galera fica com dúvida. Coloca o frete seguro ou não coloca o frete seguro? Caramba, quando eu tenho que colocar, quando eu não tenho que colocar? É uma pergunta muito comum no fórum. E outros bate-papos que eu tenho aqui com os alunos. Bom, gente, é uma questão de lógica, tá? E se você entender, acabou a tua dúvida. O frete e o seguro, eles só vão ser adicionados se eles já não foram adicionados. Eles são custos, são? Mas se ele já foi adicionado, não precisa adicionar de novo. Exemplo, se X chegar para Y e falar assim, ó, eu cobro de você R$1.000 pela mercadoria e se quiser, eu também forneço seguro e frete por mais 200. Você quer? Sim, eu quero. Então, quanto vai ser a base de cálculo de X para Y? 1.200, não é mais 1.000. Beleza, aí chegou aqui, né? Vai chegar Y, aí X está calculando o ICMS da futura operação de Y. Deixa eu calcular quanto que vai ser o valor de venda dele futuro. Base de cálculo própria, 1.200. Mais encargo. Opa, quais foram os encargos dele? 200 de seguro e frete. Tá certo isso? Não. Porque esses 200, eles já estão aqui dentro. Então não preciso colocar de novo. Eu não estou querendo calcular custo. Se você entender que isso aqui, ó, é custo, a vida vai ser muito melhor para calcular BCST. Entenda que isso aqui é um custo. Se isso aqui é um custo, eu não posso calcular o custo 2 vezes. Então, se foi X que colocou na base, se ele já colocou na base de cálculo própria dele, eu não tenho que colocar de novo como encargo. Isso aqui seria até melhor se eu colocasse outros encargos não computados. Tá? Então, fica aquela pergunta que você tem que fazer na prova, né, quando for resolver qualquer questão. O encargo, né, o frete, o seguro, eles foram feitos por quem? Cobrados por quem, melhor dizendo? Eles ficaram a cargo... Melhor dizendo, quem foi o responsável pelo frete seguro? Foi X, que contratou e tal, e te cobrou? Se foi ele, não precisa somar de novo, porque já está na base de cálculo dele. E a base de cálculo dele é um pedaço da nossa base de cálculo. É um pedacinho da nossa base de cálculo. Não é? É aqui, ó. BCST é 1 mais MVA vezes base de cálculo própria de X para Y. Então já está ali. Se a resposta da pergunta for não, né, quem tem a ver com frete é o remetente? Não. É o terceiro, é o próprio Y que está contratando por fora. Se ele está contratando por fora, o X não tem nada a ver com isso. Não está na base de cálculo de X. Mas é um custo, é? Se é um custo e não está na base de cálculo, eu preciso colocar como outros encargos. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Pergunte, quem tem a ver com frete? Se foi o remetente, já está na base de cálculo, não precisa dobrar. Se foi o destinatário, não está, é um custo e precisa ser colocado ali. Bom? Bom, temos a base de cálculo ST, aí é simples, da mesma forma que a gente já viu. Base de cálculo, você multiplica pela alíquota, né? Aqui, ó, essa operação aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Base de cálculo ST. Para eu saber o ICMS ST, eu tenho que pegar o quê? A base de cálculo da ST, que é essa daqui. Eu multiplico pela alíquota e tiro o ICMS dessa operação aqui, né? Aquela forma, o ICMS da ST é igual a base de cálculo da ST vezes a alíquota. Isso aqui eu tiro o ICMS da operação própria. Isso aqui a gente já viu bastante, tá, gente? Muito, muito. Acho que isso aqui não é a dúvida da galera. A dúvida é isso aqui. É o frete seguro. Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação a descontos incondicionais. O desconto condicional tem nem o que fazer. Entra na base de cálculo, a gente já viu, não sai da base de cálculo, tá? Ele entra. Então, X deu um desconto condicional para Y, ignora o desconto, vai já estar lá na base de cálculo, acabou.
Agora, o desconto incondicional, isso aí já caiu em prova também, tá? Ele não pertence à base de cálculo. A gente já viu. Incondicional, lá na Lei Candir, vai ter aqui também, ele não pertence à base de cálculo. Então, se ele não pertence à base de cálculo, a gente tem que tirar na operação de x para y. Se tiver aqui, por exemplo, R$100 de desconto incondicional, você tira 1.000 menos 100, 900 a base de cálculo. Agora que vem o assunto interessante, já tem decisão já do STJ e tudo mais, inclusive os estados entendem dessa forma, é que, apesar de a gente ter tirado aqui na BC própria, eu tenho que voltar com ele depois nos encargos do adquirente. Porque a explicação é que não se pode presumir que esse desconto que foi dado de X para Y vai ser repassado de Y para Z, por exemplo. Eu não concordo com isso aqui não, tá? Para mim é um custo, e o custo diminuiu, então 20% sobre o custo diminuiu. Eu não concordo, mas meu pensamento não interessa. Interessa você acertar a questão de prova. E na prova, se cair um desconto incondicional, você tira da base de cálculo própria e coloca de novo na base de cálculo ST. Beleza? Então, X vendeu para Y por R$1.000 com um desconto incondicional de 100. Beleza, base de cálculo própria, quanto é? 1.000 menos 100. Beleza? Aí achamos R$900 aqui de base de cálculo próprio. Aí na hora de eu achar, aqui vai ser 900, né? Vamos fazer a BCST. 1 mais MVA vezes a base de cálculo própria, que é 900, mais encargos. Aí você vê se tem frete ou não e volta com os R$100. Porque a gente está calculando o ICMS dessa operação aqui, ó, da frente. E o que a STJ fala, e que principalmente o que as legislações dos estados entendem, né? A STJ não apita muita coisa dentro da nossa legislação, é que esse valor não pode ser garantido que Y vai repassar para frente. Beleza? Então, atenção a esses dois pontos. Com isso, eu fecho essa parte de BC-ST e fecho a parte das principais bases de cálculo, né? A gente ainda vai ver aqui outras, né? Principalmente não. A gente vai ver aqui a ausência do valor da operação, o frete, algumas coisas aqui, mas isso aqui era o cerne ali, o que eu queria muito que vocês tivessem bastante atenção, essas três aí para trás, de FAO, importação e ST.